O Flamengo é o time mais beneficiado pela arbitragem? Nos dias atuais, em qualquer lugar que vejamos notícias ou publicações sobre o Flamengo, seja no Instagram, na televisão, em programas esportivos, sempre se vê comentários como VAR Mengo, jogando com 12 em campo, mesmo que o tema abordado em questão não tenha nada a ver com arbitragem. Em alguns casos, sejam publicações de outros times e ainda assim o Flamengo não passa despercebido. Isso gera sempre uma grande discussão nas redes sociais, que também é extremamente fomentada pela mídia, especificamente a mídia paulista, que se prova muitas vezes ser bairrista, o que na realidade é um grande problema do jornalismo atual. Não se sabe separar emoção e razão. E não é só contra o Corinthians, é contra o São Paulo, é contra o Santos, é contra o Palmeiras, não é contra o Flamengo. Contra o Flamengo, não. Porque se fosse contra o Flamengo, meu irmão, o buraco é muito mais embaixo. É o buraco de ozônio. Porque eles acham que eles mandam no futebol. Eles acham que tudo é eles. Mas é um pênalti padrão Flamengo, que muitas vezes o árbitro, por medo do Flamengo, acaba marcando. Pênalti padrão Varmengo, uma vergonha. Felipe Luiz é um treinador pior do que o Fábio Carille. O Carille é um treinador muito melhor do que o Felipe Luiz. Na minha opinião, o Carille é melhor do que o Felipe. Não, eu entendo que você possa não concordar. Peraí. Eu te digo, agora você vai cair da cadeira. O Felipe Luiz é um treinador em processo de preparação, de criação como treinador. Está muito distante do Carille, que é um treinador pronto. Está muito distante do Thiago Carpini, que é um treinador pronto. O Carpini é um treinador muito melhor do que o Felipe Luiz. Mas não dá nem para comparar. Quantos títulos tem o Flamengo Mundial? Um. Há quanto tempo faz? Vixe, década de 80. Mais de 40 anos. 45 anos. Pô, vocês acham que vocês são grandes? Vocês não são grandes. Grande é o São Paulo, truta, que tem 3 mundiais. Grande é o Corinthians, o Santos, que tem 2. Né? Quem que falava do Flamengo antes de 2019? Dívida. Tava cheio de dívida. Cheio de dívida, devendo pra todo mundo, sem campo, sem nada. Mas aí, com a força da CBF e vocês da CBF, vocês conseguiram. Obviamente, muitas dessas vezes, a, entre aspas, análise é feita de forma sensacionalista, na busca por views e aprovação daqueles que não torcem pelo clube. Com isso, hoje nós iremos investigar e descobrir de uma vez por todas se o Flamengo é realmente o time mais ajudado pela arbitragem, apresentando provas irrefutáveis. Primeiramente, vou trazer para vocês um estudo feito pelo GE, apontando o número de decisões favoráveis e desfavoráveis para cada time. E veja que de 2020 até 2025, que é um período que começou a ser observado o uso do VAR, o Flamengo sempre aparece nas piores colocações. Ou seja, isso significa que o Flamengo é um dos times com mais decisões desfavoráveis pelo VAR no Campeonato Brasileiro. Outra coisa que se deve observar é que o Palmeiras sempre aparece nas posições de cima. Por que será que isso acontece? Fica o questionamento. Todo mundo está vendo que toda partida surge um pênalti para o Palmeiras. Talvez abordemos isso em outro vídeo. Esse estudo por si só não prova definitivamente que o Flamengo está sendo prejudicado, uma vez que esse estudo não revela a corretude da decisão ou não. Por isso, segue alguns lances em partidas decisivas em que o Flamengo foi claramente garfado pela arbitragem. Não tem como não falar desse lance no último jogo do Flamengo, entrada de sola no joelho do Plata. E essa mão descarada do jogador do Palmeiras pela Copa do Brasil. O outro lance contra o Vasco no Brasileirão de 2024, cotovelada clara e o jogador não foi expulso. Não tem como não falar também do jogador Everton, que sempre entra de forma maldosa e os juízes não tomam atitude. E claro, o episódio mais recente de assalto a um clube. Pênalti claro no Samuel Lino. Pênalti claro do jogador do Estudiantes que toca com a mão na jogada do Plata, que na sequência sofre um chute e é expulso por nada. E o gol do Estudiantes que surgiu de uma assistência de mão. Um absurdo. Para quem vai argumentar que isso seria apenas um reembolso, observe esse lance contra o Vitória, em 2018. A bola claramente vai na cabeça de Everton Ribeiro, porém foi marcado pênalti e cartão vermelho. E é claro que existem muitos outros lances, incontáveis, que teria que ter um vídeo de 2 horas para mostrar tudo. Mas escolhi esse para exemplificar.
porque dizem que times do Nordeste são prejudicados em detrimento dos grandes. Agora, cabe falar de um senhor que claramente tem algo contra o Flamengo. Ramon Abate Abel sempre tem decisões tendenciosas contra o Flamengo, seja ao inverter faltas ou até mesmo em lances mais decisivos. Como, por exemplo, esse rap em cima do Eric Pulgar, pênalti claríssimo. Agora, olha esse lance lá de 2022. Pisão a canela de Rodrigo Caio. O VAR deixou passar despercebido essa entrada, que culminou em uma lesão do jogador que enfrentou muitas dificuldades para voltar aos gramados. O lance que eu vou mostrar agora é clássico, vale ressaltar. Olha a quantidade de lances a favor do Palmeiras que estamos mostrando. Richard Rios mirando somente o adversário. Dá uma carga nas costas de Everton Ribeiro. Pênalti claro. Olha esse outro contra o Atlético Mineiro. Plata iria sair na cara do gol, mas foi derrubado. E adivinha? O Ramon mais uma vez marcou contra o Flamengo. É importante que os torcedores vejam esses lances e percebam, não tem como mais esse árbitro apitar partidas em que o Flamengo esteja em campo. Os lances que mostrei são apenas os mais marcantes, porém o buraco é bem mais embaixo. Ele picota o jogo, inverte faltas. É insuportável assistir jogos com ele apitando. Por fim, digo que fazer esse vídeo é uma forma de alertar os torcedores do Flamengo. Se cria essa narrativa do benefício ao Flamengo como uma desculpa para os árbitros inverter faltas, pensar demais ao marcar algo para o Mengão. Todos que assistem os jogos percebem que qualquer lance minimamente duvidoso para o adversário se marca, e para o mais querido, não. Há uma dificuldade extrema, pois o árbitro fica pressionado, sendo um grande malefício para o estilo de jogo do Flamengo de pressão alta, que é sempre picotado pelos árbitros com faltas ridículas. Antes de finalizar o vídeo, gostaria de trazer uma última situação exemplificando isso. Ainda falando sobre o último Vasco e Flamengo, teve esse lance de mão dentro da área e não foi marcado. Há quem argumente que não houve intenção e nem movimento antinatural. Algumas pessoas acham até hoje que se pegar na mão é pênalti, mas não é bem assim que funciona. Precisa haver intenção ou um movimento antinatural. Sendo assim, por que nesse lance, um chute na direção do gol que foi bloqueado com o braço não foi marcado e nesse lance contra o Grêmio o juiz apitou pênalti sem nem pensar duas vezes? Por que existe tanta dificuldade em marcar algo a favor do Flamengo? Se você gostou desse vídeo, dê um like para que essa mensagem possa chegar a mais rubro-negros. E não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum vídeo daqui para frente. No canal Mará que é nosso, vamos expor todas as fraudes e manipulações que são feitas contra o Flamengo. Caso queira sugerir um tema de vídeo, deixe nos comentários.